Pai, eu te apresento os ofertantes, os dizimistas da casa do Senhor, meu Deus. É o Senhor, Pai, que abre a janela dos céus e faz derramar a bênção tal. Repreende o migrador, o devorador, meu Deus. Abre porta onde não há porta, Senhor, porque é o Senhor que faz. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te agradecendo, meu Senhor. Abençoa, meu Deus, quem sabe aqui vem alguém hoje pedindo uma porta de emprego, o Senhor abençoa conforme a bênção, Senhor, que ele veio aqui nesta noite. Confirme, Pai, em nome de Jesus. Inclina as mãos para cá, para o altar. Glória a Deus, soberano Deus, eterno Pai. Mais uma vez, Pai, eu quero aqui te apresentar, Pai, o teu servo na tua presença, meu Deus. Assim como a harpa nas mãos de Davi, Senhor, assim ele é vaso nas tuas mãos, Senhor. Usa como o Senhor tem usado grandiosamente, meu Deus, entregando bênção, Senhor, falando a tua palavra. Usa, Espírito Santo, nesta noite. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Quantos recebem essa paz? Jesus é fiel e poderoso. Ele vai honrar com o seu esforço. Amém? Sem perda de tempo, abra a vossa Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Aliás, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Capítulo de número 19, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo 1 em diante. Se todo mundo achou, diga amém. Quem não achou, diga me espere. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Que diz assim a palavra do Senhor: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, e disse-lhe: Assim me façam os deuses e outros tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, levantou-se para escapar com vida. Se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E então o anjo do Senhor tocou segunda vez, e o tocou e disse-lhe: Levanta-te e come, porque muito longa é a sua caminhada. Somente até aí diga: Senhor meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Senta glorificando a Deus nesta noite. Glória a Deus. Igreja, aqui nós estamos diante de um texto onde nós lemos, onde fala acerca de um profeta pelo nome de Elias. Esse profeta de tão grande intimidade com o próprio Deus, que ele chega ao ponto de profetizar segundo a sua palavra, e não chove durante 3 anos e 6 meses. Mas perceba que no momento onde chegou o mensageiro para o profeta, a mando de Jezabel, trazendo uma mensagem, e a mensagem estava escrita dizendo: da mesma forma que você matou os profetas de Baal, assim também amanhã por bem cedo, seja os deuses ou outros deuses, eu só sei que eu vou te matar da mesma forma que você matou os 450 profetas de Baal à espada. Você vai morrer à espada. Então no momento que ele recebe a mensagem, a Bíblia deixa bem claro que ele se levanta e foi até um lugar pelo nome de Berseba.
E ali ele deixa o seu moço e ele escapa para tentar salvar a sua vida. A Bíblia diz que ele caminha por um dia, e naquele momento ele para debaixo de um pé de zimbro, e ali ele vai levantar um clamor a Deus. E quando ele vai pedir a Deus algo, ele traz de dentro da sua alma, ele vai dizer: Pai, já basta, tira a minha vida. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não aguento, eu quero morrer, porque eu não sou melhor do que os meus pais. A Bíblia diz que ele, debaixo daquele pé de zimbro, ele deita, e ele tira um rápido sono, e o anjo do Senhor toca nele e diz: levanta-te, coma e beba. Ele vai levantar a cabeça e vai olhar ao seu lado, ele vai ver um pão cozido, e junto de um lado está uma botija com água. Ele come, ele bebe, e ele vai voltar a deitar, a dormir. Ele não entendeu a primeira chamada, mas quando Deus tem a chamada ao seu servo e tem uma obra para fazer por intermédio dele, o céu não para. A Bíblia diz que pela segunda vez o anjo toca nele e vai dizer: levanta-te, coma e beba, porque muito grande é a caminhada. O anjo está dizendo: coma e beba, porque você não vai morrer agora. Muito grande vai ser a caminhada e o processo, o projeto que Deus tem na sua vida. A Bíblia diz que ele come e ele bebe, e com a força daquele alimento, ele caminha por 40 dias e 40 noites apenas com a força daquele alimento. Jesus está dizendo aqui nessa noite: o que eu vou dar para você vai te dar substância. O que eu entregar para você não vai ser momentâneo, não vai ser passageiro. O que eu vou dar para você vai ser muito, porque você vai comer, você vai beber, porque para você não está acabado. O projeto que eu tenho com você, com a sua casa e com a sua família é grande. Então entenda algo aqui: o profeta Elias, ele não era qualquer profeta. Porque em 1 Reis, no capítulo de número 17, Elias vai profetizar, e a profecia dele foi tão grande, tão poderosa, por causa de que a Bíblia diz que Acabe, ele começou a reinar, ele casa com Jezabel, e no que ele casa com Jezabel, ele começa a se apostatar da fé. Ele deixa de adorar o Deus de Israel, ele deixa de adorar o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, para levantar altar a Deus que tem olho e não enxerga, que tem ouvido e não escuta. Ele começa agora a levantar altar a Eti-Baal, altar a Baal, um Deus pagão. Agora preste atenção: depois que Acabe fez tudo pior do que o seu pai, os seus antepassados, fez pior do que todos os que reinou, Deus observa do céu e ele vai olhar: eu sou contra a idolatria. Então, Elias, eu quero que você vai lá e vai profetizar para esse povo saber que há profeta em Israel, e que há um Deus que responde a oração e a profecia daquele que tem intimidade com o céu. Tem pessoa que pega esse texto e diz desta forma: o profeta Elias, ele agiu por impulso, foi dele, Deus não aprovou, porque ele diz: tão certo como vive o Senhor, cuja presença eu estou, segundo a minha palavra não vai chover. Quando ele diz segundo a minha palavra, ele está dizendo, tem pessoa que diz não, ele profetizou sem Deus mandar. Mentira, falta de estudo. Porque versículos atrás, Deus vai observar Acabe levantando um altar e adorando um Deus, diz que era Deus da chuva. Deus da chuva é Baal. Então Deus diz: não, essa idolatria vai ter que acabar. Se ele está dizendo que Baal é Deus da chuva, pode dizer que ele é Deus da chuva, mas sou eu que sou Deus de tudo e mando em tudo. Por isso que o profeta profetiza segundo a minha palavra, porque está dizendo: a primeira foi Deus, a segunda é minha, e não vai chover. Segundo a minha palavra, a palavra que Deus mandou falar, não vai chover. Ele profetiza. No que ele profetiza, imediatamente Deus diz: e agora levanta-te,
Vai à beira do riacho de Querite, lá você vai se esconder. Porque quando Deus fala, irmão, que quando Deus confronta o pecado, confronta a idolatria, aqueles que estão apegados, cego, quer matar aquele que está fazendo a vontade de Deus. Profeta que fala a verdade é pouco agendado. Profeta que fala a verdade é de pouca amizade. Por quê? Porque todo mundo está preparado para escutar a verdade. Mas Deus diz e diz para profeta: profeta, tu não fala o que o povo quer ouvir, você vai falar aquilo que eu quero que você fala, porque eu responsabilizo com a palavra que sai da boca do profeta. Te esconde, é Deus dizendo. Às vezes eu escondo os meus profetas para não morrer. Às vezes eu tiro os meus profetas de ambiente. Se ele ficar lá, se ela vai ficar lá, qual é o risco de morrer? É Deus profetizou, pois o teu tempo aqui acabou. Levanta, vai à beira do riacho, porque eu vou te esconder. Porque se você ficar exposto, você vai morrer. Irmão, tem momento que é o próprio Deus que nos arranca de lugares que nós vamos morrer. Tem pessoas, irmão, que não suportam ouvir a verdade, mas a Bíblia deixa bem claro que chegará um tempo onde muitos não suportarão a sã doutrina, correrão de um lado para o outro para ouvir apenas aquilo que deseja ouvir. Tem pessoa que pensa que igreja é restaurante, que pega o cardápio e escolhe o que comer. Igreja ouve o que Deus quer falar. Na igreja não tem negócio de dizer: eu quero escutar pregação de prosperidade, chave de carro, chave de casa. A verdadeira igreja senta para ouvir o que Deus quer falar. Pois é, Elias profetizou. Agora eu vou te esconder por um período de tempo, mas mesmo você escondido, eu vou te sustentar. Tem pessoas que têm medo de pregar a verdade, com medo de passar fome, é porque não tem certeza na chamada. Porque quando a chamada vem de Deus, Deus manda a bênção na porta. Elias, fica escondido, mas você não vai passar sede, porque já tem um ribeiro de Querite, tu vai beber água. E a comida, não se preocupa, porque eu vou mandar pão e carne de dia à noite. Mas profeta que é profeta meu, não vai passar necessidade, porque a providência vai de encontro. Esconde. Ele come e bebe todo dia. Come pão, bebe água. Aí Deus, eu vou trocar um pouco o cardápio. Pega carne, bebe água, coma pão, beba água. Por vários dias o profeta ali ficou. A Bíblia diz que o riacho começa a secar, porque a profecia era para não chover. E aonde tem escassez de água, tem seca. Mas o último córrego, riacho a secar, foi o riacho de Querite. Grandes rios secaram o primeiro, mas o pequeno riacho de Querite sustentou o profeta até o determinado dia que Deus ordenou as águas. Então pequenas coisas sustenta grandes profetas. Deus, ele levanta e manda o profeta Elias se esconder, e ele sustenta um profeta, enquanto na mesa de Jezabel tem 450 falsos profetas de Baal e 400 profetas de Azera. É Deus dizendo: a maioria dos meus profetas se corromperam e sentaram na mesa de Jezabel, sendo comprado com falsas profecias. Tem profetas que preferem ser sustentado por Jezabel do que ser sustentado por Deus. Porque olha e diz: na mesa de Jezabel tem grande banquete, na mesa de Deus come pão, come carne e bebe água. Tem pessoas que vê a bonança do momento, mas não consegue enxergar a bonança que está por vir. Por isso muitos falsos profetas hoje sentaram na mesa de Jezabel com medo de passar fome.
é inventando revelação, é tanta porta que se abre na terra, mas não vê dizendo que a porta estreita do céu está abrindo para o povo. É tanta porta larga que tanto sucesso, tanta chave de carro, mas deixa de pregar uma chave que abre a janela do céu. É a porta do céu. E qual é essa chave? A chave que abre a porta do céu ainda é Jesus, sempre vai ser Jesus, e espinhoso é o caminho que leva para a vida eterna. Por isso, é só sai por entrar pela porta estreita. É só sai, tem um esforço. Tem um esforço. Para entrar no céu não é facilidade. O evangelho da facilidade está longe de ser evangelho genuíno. O evangelho verdadeiro é: quer vir após mim? Pega a sua cruz e segue-me. Nega a si mesmo, pega a sua cruz e segue-me. O verdadeiro evangelho é andar na contramão no mundo, não abraçar com o que o mundo oferece. O verdadeiro evangelho é fazer a vontade do Espírito e não a vontade da carne. O verdadeiro evangelho é alimentar o Espírito e não alimentar a carne. O verdadeiro evangelho é cobrir o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. O falso evangelho é se expor, e Deus está dizendo: ainda tem profeta que fala a verdade escondido. Os anônimos da terra eu vou apresentar para confrontar o pecado. Profetizou, não choveu, escondeu, deu sustento. A Deus observa o cenário e diz: está correndo o risco de passar fome, mas eu responsabilizo com os meus profetas. Irmão, quando a gente faz a vontade de Deus, pode ficar tranquilo, irmão. Aonde Ele te levar, Ele te abençoa. Na terra que tu pisar, tu não vai passar fome. Preste atenção, quando ele profetiza, diz: vai para Querite, lugar que você não quer ir, mas só que lá eu vou te esconder, e lá você vai ser abençoado. A Deus observa e vê o cenário de escassez, diz: levanta daí, vai a Sarepta, porque lá eu ordenei uma viúva para te sustentar. Irmão, quando o profeta faz a vontade de Deus, ele levanta até a viúva pobre para sustentar, para manter, para abençoar. Quando o profeta é de Deus e fala a verdade, o diabo não mata de fome. Ele se levanta, profeta de verdade, toda vez. A primeira vez, Deus disse: Elias, profetiza, profetizou. Segunda vez, vai para Querite. Elias foi sem reclamar. Terceira vez, vai para Sarepta. Elias vai sem reclamar. Eu não entendo que profeta é esse que reclama de tudo. Eu não entendo que profeta é esse que reclama quando a palavra é pregada dura, dizendo isso. Eu não entendo. Que profeta é esse, irmão, que não aguenta escutar a verdade? Que profetiza é essa que não aguenta escutar a verdade? Pecado ainda é pecado. Que profeta é esse? Que profetiza é esse? Que desobedece o que Deus manda? É Deus dizendo: Elias, tu quer ser abençoado? Pois obedeça o que eu mando sem retrucar. Vai calado. Vai caladinho. Ele levanta, vai a Sarepta, e lá ele vai ver a viúva. E lá ele profetiza. Ela faz o bolo, faz para mim primeiro, conforme a tua palavra foi, fez. E ele diz: não vai acabar a farinha da tua panela e do azeite da tua botija até Deus mandar a chuva. Por quê? A farinha ela é extraída do trigo. Como não chove, a plantação acabou. Aí Deus está dizendo: você quer sustentar profeta? Enquanto Deus não mandar chuva para a tua roça voltar a crescer alimento, para tu extrair o alimento, não vai acabar. Mas só que quando chover, a plantação vai voltar, e o tempo da bênção vai chegar na tua vida, vai chegar na tua casa, vai chegar na tua família. Não tem como você abençoar profeta, você ajudar profeta, para a tua casa ficar escassa, porque aquele que dá um copo de água em condição de profeta receberá galardão de profeta. Ele comeu por vários dias. Aí chegou o momento agora. Ele é sustentado pela viúva. Enquanto não chover, não vai acabar a viúva. Beleza. E assim comeu por vários dias. Os três. Ela disse: eu só vou fazer um bolo. Eu vou comer e vou morrer com meu filho em seguida.
vida. O profeta, tu está enganada. Não tem aquele que ordenou você me sustentar? Sim. Porque o texto deixa bem claro, Deus diz, eu ordenei a uma viúva. Se ele ordenou, então disso, pode fazer. Irmão, não tem como a gente ouvir a voz de Deus para a gente viver na miséria. Não tem como, se a gente conhecer a voz de Jesus, você pode dar o último, mas Ele é fiel e justo para não deixar tu passar fome. Ele vai multiplicar. Então, por vários dias ela comeu com seu filho. Aí chegou o momento agora, no capítulo 18. Elias vai aparecer a Acabe e vai dizer dessa forma: Acabe, até quando vocês cochoará entre dois pensamentos? Ou você adora a Deus, ou Deus é Deus de Israel, ou Baal é Deus. E aquele que for Deus adora. Elias está dizendo, não tem como tu adorar dois deuses. Não tem como você adorar um Deus pagão e adorar o Deus de Israel. Aí é Deus dizendo, não tem como você adorar Jesus na igreja e fazer a vontade do mundo lá fora. Até quanto vai cochear em dois pensamentos? Ou agrada um e aborrece o outro. Não tem como agradar os dois. Ou é santo ou é profano. Até quando a igreja brasileira vai ficar cocheando entre dois pensamentos? Não sabe se faz a vontade de Deus ou se faz a vontade do diabo. Não sabe se faz a vontade do Espírito, não sabe se faz a vontade da carne. Outra hora faz a vontade de Deus, outra hora faz a vontade do diabo, outra hora faz a vontade do Espírito, outra hora faz a vontade da carne. Deus está dizendo, não tem como cochear em dois pensamentos. Ou adora a Deus de verdade, ou se entrega logo para o diabo. Acabe agora fica preocupado. Rapaz, profeta, ele vai entregar a mensagem aqui para o rei. Profeta que é verdade não tem me entregar a mensagem para prefeito, para presidente, para vereador. Não, não. Se a mensagem vem de Deus de verdade, pode entregar. Se não acreditar, Deus vai bradar para mostrar que Ele é Deus. Deus, Ele preza tanta palavra dele. Preste atenção. Quando os mensageiros foi até Jesus, disse: Jesus, João Batista, João, aquele que tu amas, ele está enfermo. A Bíblia deixa bem claro e diz: olha, esse mal não é para a morte. Então os mensageiros vai até lá, Marta e Maria, dizer: Marta, Maria, Jesus disse que esse mal não é para a morte. Mas se Jesus espera 2 dias, o rapaz morreu. Aí agora imagina aquele que entregou a mensagem, aqueles que gostam de analisar a profecia para dizer: cadê falso profeta? Vai chegar dele: cadê a mensagem que Jesus diz que esse mal não é para a morte? Olha aí, o homem morreu, está enterrado. Aí Jesus diz: eu dei a mensagem, pois eu vou lá para responsabilizar que eu dei. A mensagem foi: não é para a morte. Pois é, eu cheguei, ele morreu, mas eu cheguei para dar vida. Lázaro, vem para fora, porque o zelo pela minha palavra, ele não vai morrer. Irmão, quando a mensagem vem do céu, se o povo não dá crédito, eu disse: pois eu vou provar, porque quem falou pela boca dele, pela boca dela, foi Deus. Agora Acabe recebe a mensagem. Acabe, ele era crente, rapaz. Acabe, ele adorava Deus de Israel, mas ele casou com quem não era para casar. O que tem de pessoas casando com pessoas erradas? Acabe casa com uma mulher que adora Deus pagão. Irmão, eu aprendo algo aqui. É mais fácil você que é crente se corromper casando com aquele que é do mundo, do que você fazer com que ele se converta. Faça como Isaac, espera a Rebeca. Faça como Rebeca, espera Isaac, porque Deus nunca vai dar aquilo que vai te fazer mal e que vai te levar para o inferno. Casou com a pessoa errada. O que tem de pessoa casando com pessoa errada, andando com pessoa errada, ficando em lugar que não é para ficar, conversando com assunto que não é para falar. Deus está dizendo: tu vai se corromper. Ditado popular, que é certo: o que anda com porco, farelo come, irmão. Até explicar que focinho de porco não é tomada, já pegou muita bolacha.
Pois é, até quando cochorarem de dois pensamentos? Ou Deus é Deus, ou Baal é Deus. Até quando? Vamos fazer o seguinte. Deus ele testifica a palavra do profeta. Ele diz, vamos fazer o seguinte. Ajunta todo esse povo lá no Carmelo. Ajunta todo esse povo. Só tem eu de profeta. Irmão, e um profeta e 450 profetas de Baal e 400 de Azera. Deus só precisa de um verdadeiro para desmascarar os falsos. Deus está levantando verdadeiros profetas para desmascarar as falsas doutrinas, doutrina de Nicolaíta, o nada a ver. Deus está levantando os verdadeiros profetas para confrontar. Deus só precisa de um verdadeiro para mandar por terra 950 falsos. Vamos fazer o seguinte: prepara 2 novilhos. Mas só que eu vou começar porque eu sou só um. O profeta está olhando e fazendo uma análise. Eu só sou um. Porque profeta verdadeiro é parecido um com o outro. Porque o que tem dentro dele é o Espírito Santo. Só tem eu de profeta. E vocês? 450. Vamos pegar 2 novilhos, vamos emolar. Vamos levantar o altar. Vamos preparar, colocar lenha, colocar o novilho. E vamos orar. Vamos orar. E o Deus que responde. Então, porém, vamos orar. E nós não vamos meter fogo, nós temos que orar. E o Deus que responder com fogo, esse vai ser Deus. O profeta verdadeiro diz: eu sei que o único Deus que tem ouvido e escuta é o meu, pois ele vai escutar a minha oração. E eles se alegraram. E diz: boa fala. Então ele diz: boa fala, então está combinado. Como eu vou combinar uma coisa que eu não tenho certeza? Se eles aceitaram o combinado, ele está dizendo: eu já vi Baal responder com fogo. Se eles não tivessem certeza, eles já se acovardavam. Irmão, o diabo também opera. O que tem de igreja sendo enganada pelo diabo, com falsas revelações, falsas curas. Eles, está feito, boa palavra você falou. Não, é esse daí. Tu está sozinho, tu vai te arrebentar. Tem pessoas que olham, vê uma igreja pequena, 2, 3, 4 crentes, passa a ver um ciclo de oração, tantas mulheres de noite e de dia, 2, 3, 4. Quem foi que disse que Deus precisa de quantidade para responder? Uma certa princesa me fugiu da memória qual que é. Ela em uma de suas falas diz: um crente de joelho orando é mais poderoso do que 1 milhão de exército com armas na mão. Agora imagina a princesa dizer: um crente orando é mais poderoso do que um exército em posição de guerra. Ela tinha certeza, irmão. Um crente fiel que faz a vontade do Senhor, irmão, é uma arma poderosa. Quando o crente de intimidade com Deus, quando começa a orar, mesmo com palavras mansas, Satanás observa e vê um tsunami indo em direção dele, quebrando, desfazendo tudo. Eles olhou: pois é, nós é 450, tu só é um. Pois é, então vocês podem começar. Vocês são muito, vai demorar muito. Talvez aí seu Deus vai cansar. E eles começaram a orar: Baal, Baal, responde-nos com fogo. E nada de Baal escutar. Aí o profeta verdadeiro diz: grita mais alto. Talvez ele está dormindo, desperta ele. Ah não, ou talvez ele está viajando. Irmão, nós temos que zombar mesmo da cara de falsos profetas.
Talvez o teu Deus está dormindo. Grita mais alto. Ele desperta, tira a remela dos olhos e vai responder essa oração. Eles derramaram o sangue, até a oferta de manjares ofereceu. Cortou seu corpo com lanças, com faquetas, com facas, e nada de barro respondeu. Ele disse: espera aí, agora é eu, afasta. A Bíblia deixa bem claro que ele edifica o altar. Pega 12 pedras representando as 12 tribos, edifica o altar. O profeta entende. Profeta e profetiza de Deus não pode andar com o altar desmantelado. Tem que colocar em ordem. Porque se não colocar em ordem, vai morrer de gritar e Deus não vai responder. Ainda bem que a oração do justo pode muito com seus efeitos. Talvez você ainda está de pé com o altar todo desmantelado, porque tem um justo de joelho orando. Deus, dá outra chance para ela. Dá outra chance para ele. Talvez só isso que tu não desceu a cova ainda, viu? Abre os olhos e coloca o altar em ordem. Porque altar quebrado, Deus não responde com fogo, e muitos menos ouve a oração. Ele edificou o altar, aí sapeca lá em cima. Lenha representa oração. Deus está dizendo: o altar tem que estar edificado e também tem que ter oração, porque a oração é o combustível para queimar o sacrifício. Irmão, para queimar o sacrifício precisa da lenha, a oração. O que tem de pessoas sacrificando e com o altar quebrado, e Deus diz: meu filho, vai alcançar várias vidas aí. É melhor obedecer do que sacrificar. O que tem de pessoas desobedientes com a palavra e fica se sacrificando, sacrifício de tolo. Sacrifício de quê? De tolo. Porque a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Então obediência é maior do que o seu sacrifício. Porque se você resolver obedecer, tu já está se sacrificando. Obedeça, não adulterarás. Eu não vou adulterar, eu estou sacrificando a vontade da minha carne de adulterar. A partir do momento que eu estou decidindo obedecer, já está gerando um sacrifício. Irmão, porque para obedecer gera um sacrifício. Se você não conseguir se sacrificar para obedecer, você nunca vai conseguir obedecer. Pode passar 3 dias, fazer o jejum de Ana, o jejum de Esther. Você pode passar 72 horas, 3 dias, sem comer e sem beber. Se o altar tiver quebrado, desmantelado, o céu olha e diz: corrija o altar primeiro, põe tua casa em ordem primeiro, põe tua vida espiritual primeiro, arruma, põe em ordem a tua vida espiritual, põe em ordem a minha morada, põe em ordem o templo e a morada do Espírito Santo. Irmão, não é de qualquer jeito que Deus manifesta a sua glória. Altar quebrado, Deus não responde com fogo. Mas Elias não era profeta? Era, e porque ele já não orou, jogou lá. Aí Deus diz: tudo tem que estar em ordem. Profeta que é profeta entende que para fazer as coisas de Deus não é de qualquer jeito, tem que ser com ordem e com decência. Tem que estar tudo em ordem para Deus responder. Talvez você já tem anos e anos orando pelo milagre, não recebe, e Deus está dizendo: antes de tu pedir, conserta o altar primeiro. Às vezes a gente clama e não recebe, porque a gente está pedindo algo, ao invés de pedir: Pai, me dê força para me edificar o altar. Quanto tempo tu está pedindo algo? E quem sabe não chegou ainda, é Deus dizendo: eu conheço. Tem coisas que a Bíblia diz: aquele que pede recebe, sim ou não? Se eu pedir, eu tenho que receber. Mas se tem alguma coisa impedindo eu receber, tem alguma coisa errada. Vamos fazer como Elias. Antes de nós orar, vamos colocar em ordem o nosso altar. Vamos edificar o altar de oração de novo. E Deus, ele prioriza tanto o altar, que quando ele vai pedir Isaac a Abraão, ele manda ele subir. Quando ele sobe no monte, ele edifica o altar para colocar o seu filho. Quando ele vai emolar, aí Deus não toca no moço. Deus não queria o sacrifício vivo. Deus não estava querendo o sacrifício do filho dele, não.
O que Deus queria que Abraão fizesse é voltar a construir altar. Porque antes da promessa se cumprir, ele fez 3 altares. Porque depois que a promessa se cumpriu, ele deixou de fazer altar. Aí quando ele fez o altar para sacrificar o seu filho, ele diz: não toca no menino. É Deus dizendo: eu não quero o sacrifício dele, eu queria que você voltasse a edificar o teu altar. Talvez você está passando por luta, passando por prova. Talvez Deus pode até pedir o milagre que Ele te entregou, a promessa que Ele te entregou, mas Ele não quer a promessa que Ele te deu. Ele quer que você volta a construir altar na presença dEle. Então, irmão, Deus não queria o sacrifício de Isaac. Deus queria que Abraão voltasse a construir altar. E nós vejamos que aqui Elias, ele edifica o altar. Aí agora ele edificou, colocou a lenha, colocou o sacrifício depois do altar arrumado. Aí ele vai pegar, vai jogar, fazer um rego em volta do altar e vai jogar água, que a Bíblia deixa bem claro que a água escorre sobre aqueles regos lá que ele tinha cavado. Por que ele jogou água? Se jogar água, vai ficar ruim para ter combustão, vai ficar ruim para tocar fogo. Aí Elias dizendo: o que é impossível para o homem, para Deus não é impossível. Água representa o Espírito Santo. Deus está dizendo: não adianta ter somente altar edificado e sacrifício, se o Espírito Santo não se fazer presente. O que tem de altar, o que tem de ministério, o que tem de igreja que não já tem mais a presença do Espírito Santo, o que tem de lugar que não tem mais a presença do Espírito Santo, é altares que aceitam a prostituição, é altares que aceitam a vaidade, lascívia. É porque perdeu o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Altar que não tem o Espírito não confronta quem está na falha, aceita tudo. E Deus está dizendo: o principal não é altar bonitinho, templo bonitinho. O principal é ter a presença, o Espírito Santo de Deus. O que tem de altar que expulsou o Espírito Santo? Já disseram que eu sou quadrado. Eu respondo: eu sou quadrado, mas ainda vejo testemunho de cura. Ainda vejo o demônio gritando quando a gente diz: queime em nome de Jesus. Tem que ter sinal. Mas só que o Espírito é o mesmo. Porque em muitos lugares não tem mais sinais? Será que cessou? É porque tem muito altar quebrado, inventando tanta coisa para ver se é entretenimento para atrair público. É tantos homens que se titula profeta de Deus que não prega a verdade. O verdadeiro profeta, ele prega a verdade, confronta. João Batista pregava no deserto: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Agora João Batista, ele vai agora bater dentro do palácio. Tem gente que quando está no deserto prega duro, quando chega no palácio aí muda a mensagem. No deserto, quando chega nas igrejinhas pequenininhas, pá, 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 bem, bem. Quando chega nas grandes, não quer mais exortar, alertar, abrir os olhos. A palavra exortar não é bater. A palavra exortar no original é despertar, abrir os olhos, chamar a atenção, mostrar o perigo. Aí quando chega em palácios grandes, aí muda a mensagem. Quantos começaram a pregar no duro e não prega mais? Quando você vê um pregador que noutra hora pregava duro e não prega mais, porque aquilo que ele pregava ele deixou de viver, agora está fazendo o que ele era contra, aí não tem como confrontar, porque o diabo conseguiu limitar. Aí João Batista chega no palácio e diz: tu pensa que eu vou trocar mensagem porque eu estou no palácio? Larga essa mulher que não é tua, rapaz, seu prostituto. Os verdadeiros profetas não trocam mensagem. Quando Deus quer falar, o profeta tem que falar o que Deus quer falar.
Se Deus diz vai para a direita, o profeta não deve dizer vai para a esquerda. Se Deus está dizendo eu vou castigar, não diz que o profeta vai abençoar. Profeta de verdade não troca mensagem, não prega entretenimento para trazer multidão para a igreja. Não, ele prega a verdade. Porque se essa verdade não conseguir atrair os verdadeiros, a mentira que não vai atrair. E a mentira tem perna curta e a verdade permanece para sempre. Deixa eu chegar aonde, no ponto crucial dessa mensagem. Então o profeta agora, ele ora e te ora dizendo: Deus, responde com fogo. Aí Deus no céu vai olhar e vai dizer: eu vou responder. Porque Elias é inteligente. Olha o que Elias fez. O Deus que responder com fogo, esse vai ser Deus. Ele já colocou Deus, ó Deus. Eu falei, o Deus que responder com fogo, esse vai ser Deus. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, a sua soberania com ninguém. Diz, opa, então agora é comigo. Se Baal enganava trouxa, hoje não vai enganar. Não vai passar nada. Apenas o fogo que eu vou mandar para consumir. E quando ele ora, ó o poder da oração do verdadeiro profeta. Pai, responde a minha oração com fogo. Como o profeta disse, responde a minha oração. Aí Deus olha e diz: eu vou responder a oração do verdadeiro. Desce fogo. O fogo desceu, consumiu o holocausto, consumiu o altar, lambeu as águas que estavam ali, as pedras sumiram. Por quê? Porque Deus responde a oração do justo, Deus responde a oração do verdadeiro, Deus responde a oração de quem tem intimidade com o céu. Ai meu Deus, eu vou dizer, tem muitas pessoas com conhecimento bíblico e pouca experiência com Deus. Deus está dizendo para pessoas aqui: quer ter experiência comigo? Volte a construir altar, restaure o teu altar, porque eu vou responder a sua oração. Quando o verdadeiro profeta diz: responde Deus com fogo, aí Deus ouve. Quem pediu foi o verdadeiro. Pois eu vou responder. Mas quando os falsos pediram, irmão, um verdadeiro clamou e Deus respondeu. 450 falsos não responde nada. É Deus dizendo: pode ter a minoria, se for verdadeiro, eu derramo graça. Se a adoração for verdadeira, eu derramo unção. Deus não precisa de muitos para revolucionar e trazer o avivamento. Deus precisa de apenas um verdadeiro. Irmão, vou dizer um negócio aqui para você, humanamente falando, e depois eu vou entrar no espiritual. Se 24 jogadores, 11 de um lado, 11 do outro, na Copa do Mundo, consegue parar o mundo, imagina um crente verdadeiro, cheio de autoridade do céu. Igreja, a Bíblia diz que às vezes os ímpios é mais prudente do que o povo de Deus. Às vezes os ímpios se esforçam mais do que o povo que se titula ser de Deus. O próprio Deus disse: orai, é Mateus 24, 10, se não me fala a memória. Mateus 24, 10. Orai, para que a vinda do Senhor não seja no dia de sábado e nem no inverno. Por que no dia de sábado e no inverno? Sábado fala do dia do Senhor. O dia do Senhor no hebraico diz Shabbat, descanso do Senhor. Eu disse: tomara,
Ora, para que a vossa fuga não seja no sábado e nem no inverno. Sábado de descanso. É Deus dizendo: tomara que você não fique descansado no momento que eu vim buscar a igreja. Uma pessoa descansada não esforça. E por que ele disse no inverno? Olha como é que começou a chover. Essa palavra tem muitos que levam a sério. Nós somos o sal da terra. Sal, pastor, não que joga água, derrete. Aí eu não posso molhar. Aí leva a sério. E tem alguns que cantam, que mente até cantando, não dá. Trabalhar, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Mentira, quer não. Tem gente que mente até cantando, irmão. Aí Deus está dizendo: os descansados vão ficar para trás, porque a Bíblia diz que o reino do céu é tomado pelo esforço. Irmão, se tu não se esforçar, acabou. Mas aqui teve gente que se esforçou porque tu está aqui. Mas o que tinha de pessoa que era para estar aqui não está. Deus fica triste? Não. As almas que irão ficar tristes se Jesus vir buscar a igreja no dia que o povo está descansado e no inverno. Aí os ímpios, mais prudentes: eu vou lá, pode estar chovendo, fica lá. Os ímpios lá fora, alguns vivos aqui, teve até briga aqui, ó. Duvido se o povo briga para ir para a igreja. Chega cedo para ficar lá na frente. Perto do ídolo da terra, mas não quer ficar face a face com Deus. Irmão, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade do Pai. Nem todo que está na igreja, glória, vai entrar no reino do céu, porque o próprio palavra diz: algum povo me honra com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Fala glória a Deus, aleluia, como se fosse. Tem gente que grita mais alto um gol do que grita um glória a Deus. Isso é para passar em muitos lugares. Tem muitas pessoas que ligam a televisão cedo para não perder a apresentação de qual é a escala dos jogadores, mas não chega cedo na igreja para dizer: eu quero ver qual é a escala do hino da harpa. Se é o 3, se é o 15, o 115, o 39, não vem. Deus está dizendo: sejam prudentes na minha presença. Irmão, a gente não pode tratar Jesus como a gente se trata um ídolo. Não pode tratar Jesus como a gente se trata um jogador de futebol, um jogo, uma série da Netflix, não. Deus é soberano. Deus não é o seu coleguinha, não é o meu coleguinha. Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Um dia onde todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um vai dar de conta de si mesmo a Deus. Está parecendo mais um culto de ensino, mas é forte. O ímpio é tão fiel. Ah, não, eu vou honrar com esse meu ingresso, eu só saio no cisco. Mas tem crente que não honra o sacrifício de Jesus e fica dizendo: ô culto chato, já é 9h10.
O tempo de Deus não é o nosso tempo. Agora deixa eu correr mais aqui, já estou terminando. Pastor, quando já está terminando, ainda tem mais meia hora. Lá vai. Está chuviscando aí? Ah não, mas para ir para casa não se molha não, né, irmão? A igreja molha, para casa não molha de jeito nenhum. É até um ditado popular, né? Vai não, está chovendo, chuva de meia boca. Irmão, quem vai para casa não se molha. Aí o céu. Vai chegar o tempo. Então agora, Elias profetizou. Deus respondeu com fogo. E os profetas agora ficou com medo. Porque quando chega profeta de verdade, os falsos tremem. Porque quando Samuel foi para ungir Davi, rei, no lugar de Saul, os anciãos chegou lá. É de bem a tua vida. De primeiro os profetas era respeitado. Hoje em dia tem uma zombaria de profeta. Profeta não, falso profeta tem que ser zombado mesmo. Agora dos verdadeiros, se tocar Deus trata. Agora desceram com medo à beira do rio. Aí Elias matou tudinho ao fio da espada. Mas eu fiquei olhando para esse texto, pai. Ainda bem que é o tempo da graça. Porque antigamente os verdadeiros matavam os falsos. Alguns cemitérios de muitas cidades não caberiam os falsos que tem por aí. Não tem como uma fonte de água doce jorrar água amarga. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Que tem de profeta escandalizando. Agora tem um aí que usa a rede social para xingar os crentes agora. E tem um povo agendando, um infeliz para ir. Vai. Quero ver xingar Jesus no dia da prestação de conta. Aí quando chegou a notícia, Acabe chegou Jezabel. Tem Elias? Tem o perturbador de Israel. Não é porque ele é perturbador, porque ele prega a verdade. Perturbado é quem quer abraçar com o pecado, que fica perturbado. Quando escuta a verdade fica doido. Porque quando a palavra manda confrontar, fica doido, fica doidinha. Para que isso tudo? Deus só quer o coração. Vai nessa. Jezabel, sim, amor. Elias matou os profetas. Como? Lá ele fez uma oração lá e o fogo desceu. Desceu. E aí desceu, consumiu o altar, um novilho lá. Rapaz, dessa vez o Baal veio lá, o Baal não respondeu, foi nada, não vi nem barulho. Porque Deus permite o falso até onde Ele quiser. No dia que Ele quiser apresentar e expor a verdade, Ele expõe. Pois é, morreu tudo. Como foi? Desceu o ribeiro, ele meteu a espada, matou tudinho. Pois é. Manda isso aqui para ele. Ele vai ler dizendo: da mesma forma que você matou os profetas, os meus profetas, assim tu vai morrer. E opa. A Bíblia diz que ele fugiu. Fugiu com medo de morrer para ver se salva a vida. Mas espera aí. Não temeu Acabe, não temeu os 450 profetas, e temeu agora uma mulher. Se ele tivesse levantado a mão e dizer que caia fogo sobre ela e consome ela, Deus tinha arrebentado. Como, pastor, pode fazer a oração desse jeito? Eu conheci uns que zombou do profeta Eliseu. E careca, cuidado a chamar o pastor Fabrício de careca, viu? Sobrecalvo. E o profeta disse: eu amaldiçoo no nome do Deus vivo. A Bíblia diz: são duas ursos, traçalhou 42. Cuidado de zombar dos verdadeiros que pregam a verdade. Porque Deus, Ele pode me permitir não a ursa para exterminar, mas Ele permite outra situação para acabar com aquilo. Não zomba de quem prega a verdade, não zomba de homem de Deus, não zomba de quem persevera a sã doutrina, não zomba. Então vamos lá. Aí ele se levanta e foge. A Bíblia diz que ele chega até Beceba ali, deixa o seu moço. Aqui eu lendo esse texto eu descobri que antes de Eliseu, seu sucessor de Elias,
Ele tinha um moço. Ele deixou aqui para trás. E eu cutuquei esse negócio aqui. Eu digo, mas por quê que ele deixou ele para trás? Jesus colocou no meu coração e disse, lá atrás, o profeta Elias disse, sobe no monte e vê o que é que você vê de lá. Ele subiu 7 vezes para ver uma nuvem do tamanho da palma da mão. Então ele subiu 7 vezes para ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas Elias já tinha vindo pela primeira vez. O que é que eu aprendi? Ele sobe 7 vezes, mas desde a primeira vez Elias sabia, teve a visão que era uma nuvem. E por que ele deixou ele para trás? É obreiros que não tem a mesma visão do seu líder, sempre é ficado para trás. Tem que ter a mesma visão. Se está no ministério, tem que ter o mesmo regimento do ministério. Se não tiver bom, corre, vai para um lugar, vai para o outro, onde te aceita, onde te enquadra. Mas se tiver, tem que se enquadrar no ministério. Por quê, pastor? Porque senão fica para trás. E aquele que resiste a liderança constituída por Deus, resiste o próprio Deus. Mas não é pecado fazer. Se tu fizer pecado, não, pois então se tu fizer, tu está pecando. Se não é pecado, porque passou pela autoridade. Então vamos lá. Aí ele agora se esconde, caminhou um dia, deita no pé de zimbro, debaixo do pé de zimbro. Aí agora ele vai orar, pai, eu não sou melhor do que meus pais, me mata, eu não aguento mais. Irmão que tem chamada, pensa em desistir. A confirmação de quem tem chamada é aquele que não quer. Tu tem chamada de pastor, mas eu não quero ser pastor. Tu tem chamada de evangelista, mas eu não quero ser evangelista. A confirmação de quem é chamado por Deus é quando não quer aceitar a chamada. Aí se vê aqueles para frente pagando para ser ungido, foi chamado não. Que é patente. Quem é chamado sabe o peso do ministério. Eu não sou melhor do que meus pais, me mata. Ele deita e dorme. Aí Deus olha e diz, tu está pedindo para morrer, mas eu ainda vou te usar. Tu está dizendo que acabou para ti, mas eu ainda vou te usar. Manda o anjo. Eu não sei se é numa forma teofônica, se era o próprio Deus, mas o anjo desce lá, toca nele e diz, levanta, rapaz, come, bebe. O anjo diz, levanta. Irmão, o que tem de pessoas querendo matar os verdadeiros, mas pode tentar matar, mas Deus está dizendo, pode levantar de novo. Estão te perseguindo, levanta, continua fazendo a minha obra, que eu vou mostrar que eu sou na tua vida. Aí ele come, bebe, vê a brasa cozida com o altar. Eu vi aqui, esse texto, ele vai observar e vai ver um pão cozido sobre as brasas, sobre uma pedra. Eu digo, rapaz, essa daqui não foi esse fogo, não foi homem que acendeu. Esse fogo que está aqui, que cozinhou esse pão, foi aquele mesmo fogo que Deus mandou sobre aquele altar para consumir aquelas pedras do sacrifício. Ele come e bebe, ele vai dormir. Dorme de novo. Eu tento explicar pela segunda vez. Eu aprendi aqui que Deus ele não desiste de quem é verdadeiro, irmão. Deus ele não desiste, ainda que o momento não seja propício ao teu ministério, ele não desiste, porque o profeta comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo pela segunda vez insistindo, é Deus dizendo, eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você. Você pode estar dizendo que não vai aguentar, mas eu não vou desistir. Sacode, coma, beba. Aí agora a mensagem do céu é, coma o pão e beba, porque a caminhada ainda é longa. É Deus dizendo, o teu fim não é aqui, come e bebe, porque a tua caminhada é grande. É a pessoa dizendo, o meu ministério acabou. Deus diz, não acabou não, come e beba, porque o teu ministério não acabou. Pastor, mas o meu casamento está quase acabado. Coma pão e beba água, que não vai acabar. Pastor, eu estou quase entrando em depressão, mas não vai entrar. Coma pão e beba água. Pastor, o que é comer pão e beber água? Jesus diz, aquele que beber da água que eu der, não tem
terá sede, e aquele que comer do pão que eu der não terá fome. É Deus dizendo: coma pão e beba água. Como pastor, come pão e bebe água no culto de ensino. Coma pão e bebe água no culto de senhora. Coma pão e bebe água no culto de Senhor. Coma pão e bebe água no culto de libertação. Coma pão e bebe água no culto da família. Jesus está dizendo: o pão está sendo servido, mas tem pessoas jogando latão de lixo o pão da palavra. Tem pessoas trocando o pão de Deus por banquete de Jezabel. Tem pessoas deixando de escutar Deus pela palavra para escutar a voz do diabo. Tem pessoas deixando de aprender com homens e mulheres de Deus para apresentar com cafetões da fé. Tem gente que tem mais fé, irmão, em um óleo ungido do que na palavra. Tem gente que crê mais no óleo ungido do que na oração de um profeta. Eu vivi isso. Fui visitar uma certa pessoa e eu falei: eu vim orar por você. Ela disse: cadê o óleo? Eu falei assim: pra que óleo? Não, porque o óleo da unção tem que ter unção. Eu falei assim: irmão, a unção tem que estar na vida do profeta. Não, mas tem que ter óleo, uns óleos de unção. Pega lá o óleo soja lá, um óleo de cozinha. Deixa eu ungir aqui. Tu quer óleo? Pô, vamos sapecar óleo. Irmão, tem gente que deixa de acreditar no homem de Deus para acreditar em fábulas. Nós somos pentecostais, agora o neopentecostal. O neopentecostal são pessoas que precisam de objeto para despertar a fé, irmão. Precisa de uma vassoura santa. Precisa de um caroço de feijão ungido, de um lenço ungido. Para edificar a fé precisa de um óleo. Para Deus responder o que eu quero, o meu sacrifício tem que ser em campanha. Não, Jesus está dizendo: só continua comendo pão e bebendo água. Porque o que essa palavra aqui não fazer, o óleo ungido não vai fazer. Isso gera idolatria, irmão. E Deus é contra a idolatria. Acabe se levantou idolatrando. Deus diz: basta. O que tem de pessoas que diz cristão idólatra. Irmão. Certo que a gente ora e posiciona com óleo, tudo bem, vai lá e posiciona, amém. Mas tem gente, se não tiver o óleo, não crê na oração do profeta, não. E Deus está dizendo: cuidado com a idolatria gospel, porque pode encavalar no céu, pode não subir. Deposite a tua confiança em Deus, deposite a tua confiança na palavra, porque o que essa palavra aqui não resolver, irmão, água benta não vai resolver. Água ungida não vai receber. Não. Se isso aqui não mudar, e Deus não mudar, outra coisa não tem poder, não. Mas Satanás só vai enganar muitos, só até quando Deus permitir. Um dia vão descobrir a verdade, a verdadeira verdade. Não quer acreditar no profeta, na profetisa que prega a palavra. Um dia vai ter que escutar da boca de Deus. E a Bíblia diz que da tua boca sairá como uma espada de 2 gumes. Amém? Então não precisa se esconder, irmão. O que Deus tem contigo, Ele vai atrás de você. Uma coisa é eu não querer fazer porque eu não quero. Outra coisa é eu temer. Elias aqui estava quase entrando em depressão. Deus disse: eu não desisto. Come e bebe, porque ainda vai ser longa a tua caminhada. Jesus manda dizer para alguém aqui: não é hora de parar. Não para. Coma pão e beba água, porque você ainda vai chegar em muitos lugares. No momento você pode estar até passando por dificuldade, dizendo: pai, me mata logo, porque eu prefiro morrer. Deus está dizendo: não vai morrer coisa nenhuma. Eu vou te dar alimento para você sustentar e
caminhar debaixo da minha presença. Aí Deus está dizendo, tem pessoa que não leva a sério. No momento da ceia, Deus está dizendo, coma pão e beba o cálice, porque a força desse alimento te dá força para você resistir à tentação do diabo. Mas cuidado. Se coloque em pé. O profeta pediu para morrer, irmão. Aí eu disse, Jesus, qual é a mensagem que o Senhor quer trazer para mim? Para a igreja. O profeta clamou pedindo a morte. Foi. O último clamou. O último fôlego que ele pediu a morte, Deus olha e diz, tu não quer morrer não. Eu vou te dar mais vida. Eu preciso de você para ir atrás de Eliseu, para ungir de profeta. Para não, irmão. Tem alguém lá na frente que Deus quer usar você para fazer uma obra lá. Desista da tua família não. Deus quer usar você para mudar lá dentro. Desista do teu casamento não. Deus quer usar você para restaurar o teu esposo perturbado não. Não desista do teu casamento não. Deus quer usar você para usar para aquela tua esposa lá que está lutando para vencer a vida e essa adversidade quer parar. Deus está dizendo, não desista da tua chamada não, porque tem alguém lá na frente que quer, que vai ser, você vai ser usado para louvar e vai restaurar a vida dele. Para não, porque a mensagem que eu vou dar para você, lá na frente vai levantar um traficante, lá na frente vai resgatar um beberrão, lá na frente vai resgatar um idólatra, lá na frente vai restaurar, vai trazer um ateu para a presença. Desista não. Jesus está dizendo, não é hora de parar, porque você é instrumento. Eu vou usar você lá na frente, aonde seus olhos não vê. Eu quero usar você. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado por esse culto abençoado. Obrigado por essa palavra abençoada, papai. Que o Senhor possa nos dar aquele vigor, Senhor. Um vigor poderoso, porque nós sabemos, ó Pai, porque em oração o Senhor disseste, ó Pai, que o diabo está esfriando a igreja. Coloca aquele vigor, Senhor, de quando a gente tinha, quando a gente estava no mundo, aquela energia de quando a gente estava no mundo, aquela disposição de quando a gente estava no mundo, quando a gente queria algo, e quando a gente não conseguisse, a gente não desistia. Não permite a gente desistir fácil da cruz, Pai. Não permita a gente desistir do teu sacrifício. Ó Pai, nos desperta. E a oração, ó Pai, que nós oramos a Ti, rogamos Senhor, se o Senhor vê, Senhor, que a nossa alma está se corrompendo, nos prepare e nos leva logo. Se o Senhor vê, papai, que nós iramos, ó Pai, se distanciar aí para o inferno, nos prepare e nos leva logo, porque nós entendemos, ó Pai, que é melhor entrar no céu só com um olho do que com os dois ser lançado no inferno. É melhor entrar no céu só com as pernas do que com as duas ser no inferno. Nos prepara, papai. Se o Senhor ver se nós estamos correndo risco de salvação, nos leva logo. Mas não permita Satanás dar risada da tua cara, zombando do teu sangue, do teu sacrifício. Nós oramos a Ti, papai, e que seja feito o teu querer e a sua vontade, em nome de Jesus, amém. Amém, irmão? Irmãos, vamos fazer a oração da fé. Mas antes de eu fazer a oração da fé, desliga ali, amor, por favor. Antes de fazer a oração